A meditação de hoje está no capítulo 20 de Gênesis. Aqui nós deparamos mais uma vez com o fato de Abraão negar a sua esposa, negar que Sara era sua esposa. É, é difícil até a gente entender como que um homem como Abraão, que andava com Deus, que já vivera tantas experiências com o Senhor, pudesse comportar de forma até mesmo vergonhosa, como aqui aconteceu novamente. Agora, o que a gente tira de lições aqui é que mesmo os homens grandes e ilustres são apenas homens. O próprio Senhor Deus fala no livro dos Salmos que até mesmo os governantes das grandes nações são meros homens. E por isso, ele não nos trata, como diz a palavra de Deus, segundo os nossos pecados. Por quê? Porque ele lembra da nossa estrutura, que é pó e cinza. A gente percebe que, por causa disso, ele repreende reis, né, como aconteceu aqui. O Salmo 105 fala que ele repreende reis por causa dos seus ungidos e intervém aí na história humana para impedir-nos de pecar, muitas vezes de consumar um pecado, ou mesmo de impedir que as consequências dos nossos erros sejam tão desastrosas como seriam se o Senhor Deus não intervisse na nossa história. E a gente observa aqui ele repreendendo então Abimeleque. O versículo 7 mostra que muitas vezes um simples erro se tornaria um pecado fatal, caso a pessoa não observasse uma repreensão divina. Que aqui Abimeleque, por ser uma pessoa temente a Deus, observou, ouviu a voz de Deus e agiu de forma honrosa e valorosa. E a gente vê que até mesmo pessoas descrentes, às vezes, têm um comportamento mais honroso, demonstrando uma moral tão elevada que chega até mesmo nos envergonhar, né? Chega até mesmo nos envergonhar. E é lamentável, é triste o fato de Abimeleque ter que repreender o patriarca Abraão. E a gente vê isso no texto. A gente percebe que o Senhor Deus cria uma situação para preservar um escolhido, alguém que tem um coração temente a Deus, que agrada a Deus, mas que por um momento de fraqueza toma decisão em que vem até mesmo envergonhar o povo de Deus por causa de uma situação como essa aqui. Mas Abraão, ele foi poupado aqui por Deus, o Senhor Deus chama ele de profeta, dizendo a Abimeleque, ele é profeta, ele vai orar por ti. É mesmo Deus falando com pessoas como Abimeleque, como outras pessoas até mesmo que são descrentes na Bíblia, Deus falou, mas por causa dos seus filhos, mesmo Deus falando com eles, eles precisam das nossas orações. Nós temos que orar por eles. A gente vê aqui, ó, Deus falando também com Labão, por amor a Jacó, lá em Gênesis 31, você vai ver isso na história, nós vamos chegar lá. Deus falando com Labão, com relação, repreendendo Labão por causa de Jacó. E Jacó também estava errado, mas Deus repreendendo Labão por causa de Jacó. Então, a gente vai percebendo que o amor de Deus é tão grande ao ponto de realmente não nos tratar segundo os nossos pecados e de sempre lembrar que, por exemplo, Abraão é um mero homem, é um homem, apenas homem, a estrutura dele também era pó e cinza, como qualquer um de nós. E aqui a gente vê também que há uma distinção na forma como Deus fala com eles. Com Abimeleque, Deus falou por sonhos, mas com Abraão, Deus falava face a face. Isso é importante? É, sim, porque o próprio Deus, ele faz distinção da forma como ele fala com seus profetas. Ele, quando compara Moisés com os demais profetas, ele diz, olha, com os demais profetas eu falo em sonhos e em visões, mas com Moisés eu falo cara a cara. Então, meu amado irmão,
Vamos valorizar cada dia mais o projeto de Deus na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida e o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, que nos dá a condição de ter um acesso direto ao Pai e de Ele falar diretamente conosco. E apesar dele falar com qualquer criatura sua, mas ele fala conosco de uma forma especial, como está falando contigo neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Uma boa meditação, uma boa leitura da palavra de Deus.